Olá, pessoal. Eu já estou aqui na cidade de Sertãozinho com o nosso programa Café e Conversa, que está sendo realizado na Choupão, um lugar maravilhoso, um café delicioso, pão de queijo, eu não vou nem te falar. Eu quero te convidar para passar aqui e provar todas essas delícias, tá? Quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube, ficar por dentro de toda a nossa programação. Já se inscreve também na Web Rádio 016. Conheça o nosso Instagram, segue adriana.psalmeida e Web Rádio 016. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês de um assunto bem interessante. Esse é interessante mesmo. Está precisando de uma grana extra? Quer fazer aquele empréstimo? Nós estamos aqui com uma pessoa especialista nesse segmento. Ela já está aqui com a gente, é a Marília, ela que é lá da Bispo Consultoria. Marília, seja bem-vinda, tá? Prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, obrigada. Marília, a gente quer conhecer você um pouco. Quem é a Marília? A nossa empresa ela fica aqui em Sertãozinho mesmo, né? Eu iniciei ela na pandemia, né? Sempre atuei nessa parte de financeiro, né? Eu trabalhava em banco, né? Sou formada em administração. E na época da pandemia fui dispensada e comecei no home office, né, com a empresa, né, como correspondente. E aí a gente resolveu expandir e abrir o escritório em Sertãozinho, né? Hoje a gente já está indo para o 3º ano já de escritório, né? Mas já atuo na área aí já há muito tempo. Você já tem uma experiência grande nesse segmento. Sim, Vem sim. de banco, então, quando a gente fala da Bispo Consultoria, não é só uma pessoa que foi lá e abriu a empresa sem um conhecimento mais avançado. Você vem já desse segmento, você, como se diz, sabe aquilo que você está entregando. Isso, exatamente. Já tem uma preparação na prática, né? Sou formada em administração, né? Tem toda a certificação que a gente tem que tirar, né? As provas. Então, assim, a gente já vem para o mercado estruturado na questão para realmente orientar o cliente, né? Fazer as melhores escolhas, né? Ô Marília, existe muita dúvida nos empréstimos pessoal, empréstimo consignado. Como funciona os empréstimos pessoal hoje? É bem diferente, né? O consignado ele é para um público em específico, né? O pessoal ele já consegue atender um outro público, né? Então, o crédito pessoal a gente tem duas modalidades, né? A gente tem um crédito mais facilitado que atende autônomos, né? Às vezes até negativados, que é o crédito pela conta de energia, né? Que é feito pelo Banco Crefaz. E a gente tem o crédito no boleto, que aí já tem alguns requisitos a mais, né? A pessoa não pode ter restrição, tem que comprovar a renda, então já é um crédito mais burocrático. Então, a gente tem essas duas modalidades, né? Quais são os requisitos para obter um financiamento? O financiamento ele é basicamente os mesmos que o crédito pessoal. A pessoa ela tem que comprovar a renda para comprovar que ela está apta a pagar aquela prestação, né? Tem que comprovar a residência. E o financiamento, ao contrário do empréstimo, ele tem sempre algum bem envolvido, né? Ou um veículo, né? Ou uma casa. Então, essa é a diferença do financiamento pro empréstimo, né? O financiamento, ele sempre tem algum bem vinculado à operação. Ô Marília, e sobre as taxas de juros, como que funciona? Como elas são praticadas? É bem diferente também, depende de cada modalidade, né? Hoje, a melhor taxa que a gente tem é do crédito do FGTS, né? Que é um crédito pessoal com garantia do seu FGTS. Ele é um crédito, assim, praticamente zero burocracia, porque não tem que ter aprovação, consulta. Então, ele é uma das menores taxas, né? O consignado também é uma das menores, que é para o aposentado e pensionista, né? Que ele já é uma taxa que o governo é quem vai determinando essa taxa, né? Tanto é que do começo do ano para cá, ela vem abaixando, né? E o crédito pessoal, ele tem aquela taxinha um pouquinho mais alta, porque é um crédito de maior risco, né? Para os bancos, né? Você até confia naquela pessoa só através da análise que vocês fazem. Então, como se diz, é diferente mesmo. Sim, é diferente. Qual que é a taxa de juros? Existe uma diferença de um lugar para o outro? Não, dentro das modalidades que os correspondentes trabalham, é tudo igual. São tabelados, né? O consignado, se você for fazer o consignado comigo hoje, ele vai ser o mesmo valor que se você for em outro correspondente. Porque a gente tem que seguir o que é determinado. Existe pelo uma governo. regra. Isso, existe uma regra.
como é realizada as análises de crédito? Às vezes surge tanta dúvida, né, como se diz, nesses momentos. Tem pessoas que não sabem como nem organizar os documentos, nem como fazer Sim. como se diz, se organizar ali para pedir um empréstimo. Sim. Na modalidade do consignado, por exemplo, né, de início a gente precisa do CPF, né, do cliente e o número do benefício. O consignado, por ele ser determinado pelo governo, ter as regrinhas do INSS, então ele não vai consultar o cliente, SPC e Serasa, ele só vai verificar se ele está dentro das regras, né, que o INSS e o governo determina. Já o pessoal não, o pessoal ele vai analisar o score, ele vai analisar se a pessoa tem restrição, comprometimento de renda, então aí já exige uma análise melhor, né? Ele precisa nos levar todos os documentos, né? RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço, imposto de renda, dependendo do valor da renda do cliente, né? Então, cada modalidade ela tem uma análise diferente. Essa análise também ela serve para o tempo de pagamento desse empréstimo? Depende do valor, depende da renda? Sim, sim, em alguns casos sim, né? Dependendo da renda, né? O banco ele vai limitar um valor a esse cliente, consequentemente limita também a quantidade de prestações, né? Então varia de acordo com o que o cliente vai estar pegando, né? Documentos necessários, quais são? Como que a pessoa interessada em fazer o empréstimo, ela organiza esses documentos? Que às vezes acontece, a pessoa vai, leva um, falta outro. Que dica você deixa para as pessoas já organizarem ali toda a documentação que ele precisa apresentar na hora de fazer o empréstimo? A documentação, RG, o RG ou o CNH, né, de preferência ele tem que estar em bom estado, né, porque o banco ele vai fotografar esse documento, né. Então, algumas pessoas, né, têm um documento mais velho, um documento que está rasurado, né, danificado. Então, assim, o documento ele tem que estar num bom estado, né, documento de identidade, comprovante de endereço e a comprovação de renda, que é muito importante, dependendo da modalidade que ele vai querer adquirir. É referente os cálculos do empréstimo. Como que é realizado esses cálculos? Vai ser analisado a renda, né? A renda do cliente, a modalidade, quanto que ele pode estar pagando de prestação, né? Um exemplo, no caso do consignado, o aposentado e o pensionista, ele tem um limite. Ele pode comprometer 35% da renda dele. Então, na hora de calcular, o banco vai analisar se ele já tem esse comprometimento, quanto que ele já está comprometido e quanto ele ainda pode comprometer. Então, é feita toda essa análise. Se eu faço um empréstimo em um banco, já estou endividada naquele banco, aí eu vou lá na Bispo Consultoria e solicito um outro empréstimo. Isso é possível ou não? É possível. Se ele não tiver comprometido toda a renda dele, ele ainda tiver com margem disponível, né, que a gente fala, ele pode contratar novos. Ô Marília, nós sabemos que hoje existe muitas fraudes. Sim. Muitos, como se diz, consultorias falsas. O pessoal usa de má fé com o nome de algumas consultorias sérias. Sim. Como que vocês lidam com essa questão que hoje está assim, está acontecendo quase que diariamente, principalmente para o público mais idoso? Sim, hoje o nosso maior desafio no mercado é lidar com isso, né? Lidar com os golpes, né? Com as falsas empresas, né? Com pessoas que não são idôneas no mercado, né? Então a gente tenta se posicionar nas redes sociais, né? Através de indicação, a gente sempre orienta também os funcionários, ó, vai deixar tudo explicadinho para o cliente. A gente atende muito no WhatsApp, né? Então a gente sempre deixa todo registrado a conversa, explicando todo o passo a passo, a gente deixa tudo sempre bem claro e a gente busca se posicionar assim através das redes sociais e através de indicações, né? Uma pessoa vai indicando a outra, a gente está no mesmo endereço, né? Desde o primeiro ano, né? Então, assim, passa uma confiabilidade para as pessoas. Perfeito. E quais são as garantias do empréstimo? Existe? Só no caso do financiamento, né? No caso do financiamento, sempre tem algo em garantia, né? Ou um veículo ou a casa. No caso do consignado, no caso do empréstimo pessoal, não é exigida uma garantia. Perfeito. Nós começamos falando do pessoal. Qual a diferença entre os dois? E a possibilidade de
De a gente chegar lá e você falar, não, o pessoal não é indicado, mas vamos fazer o consignado. Como que funciona? Se a pessoa ela tem as duas possibilidades, por exemplo, uma pessoa que é aposentada e ela vem procurando o crédito pessoal, a gente vai orientar sempre pelo consignado, porque tem uma taxa melhor, né, bem melhor do que o pessoal, e é possível dele pegar um valor maior, porque o pessoal ele é limitado, né? Como ele tem um risco maior, então o valor dele acaba sendo limitado. Então, às vezes, no consignado, a pessoa consegue um valor melhor, né? Com uma taxa melhor, por já ser um crédito mais instável, né? Mais estável no mercado. Quando a gente fala do consignado, é para aquele cliente que ou é aposentado ou trabalha ali tem uma renda ali no CLT ou como Não, que o funciona? consignado, para nós, correspondente, ele é para o aposentado e pensionista do INSS. Então ele é somente para o aposentado. Isso. Atende prefeituras, governos também, né? E também tem o consignado. Perfeito. Como a empresa auxilia os clientes hoje? Hoje a gente dá toda a orientação, né? Desde quando ele busca o crédito, né? A gente vai analisar o perfil dele, vai analisar o que é possível, se a gente tem o produto que atende. Então, a gente vai orientá-lo, ele, ó, esse produto é o melhor, esse valor é o melhor. A gente passa a proposta dele, orienta desde o pedido até a contratação final. E também o suporte do pós-venda, né? Porque tudo é resolvido diretamente com o banco. 0800, site, então a gente orienta o cliente também. Fez a venda, um dia ele precisou de uma orientação, ó, preciso falar no banco, preciso entender como que é isso, preciso reaver o contrato, a gente auxilia em toda essa parte. Combinado, muito bom. E como que vocês trabalham a questão das dívidas? Aquele cliente fez um empréstimo, não está conseguindo pagar. Como que vocês trabalham essa questão? Qual que é a política? Nós, correspondente, nós somos um representante do banco, né? A gente é o banco fora do banco. É como o banco ele não tem uma agência física para atender esse cliente, então a gente atende. Então, essa parte de renegociação, né, de acordo, já não é com a gente, aí é diretamente com o banco, né? A gente auxilia o cliente com o 0800, a parte de como ele deve fazer, mas aí é diretamente com o banco que ele vai negociar. No caso do consignado, não corre esse risco, porque é descontado direto na folha, Sempre né? da folha de Isso, pagamento então daquele não corre, aposentado. Isso, então não corre esse risco da inadimplência. A inadimplência ela acontece no caso do pessoal, né? Mas aí o cliente ele vai tratar diretamente com o banco contratado. Como vocês garantem a transparência da Bispo Assessoria? A gente, como eu te falei na outra pergunta, né? A gente sempre tenta explicar da melhor maneira para o cliente, fazer com que ele entenda tudo que está sendo feito, tudo que está sendo contratado. Enquanto ele tiver com dúvida, a gente vai estar tirando essa dúvida e esclarecendo. A hora que ele fala, não, agora eu entendi 100%, aí a gente dá continuidade. Então, a gente busca sempre fazer o cliente entender o que ele está fazendo, né? Porque, às vezes, a pessoa foca só vai liberar tanto, mas ela não entendeu e futuramente isso pode gerar um problema para ela, para nós, O problema né? é que vai ser descontado ali na Isso. conta. Então, a gente deixa tudo sempre bem claro, tudo sempre bem explicadinho, fazendo com que ele entenda o que está sendo feito, né? Ô Marília, que conselho você daria para as pessoas hoje não cair nesses golpes? A gente havia falado no início sobre os Sim. golpes, mas como está acontecendo muito, qual dica você deixa? Eu acho que a melhor dica é assim, a pessoa sempre procurar uma empresa que tem uma estabilidade. Por exemplo, a pessoa que é daqui de Sertãozinho, procurar uma empresa que tem um escritório físico, que ela pode estar indo até lá, conversando com pessoas, né? Alguém chamou no WhatsApp e pediu algum valor adiantado ou pediu pagamento de algum boleto, bloqueia porque é golpe, né? Isso não existe. Quando você vai solicitar um crédito, né? Não existe nada de pagamento antecipado, não existe você pagar boleto, né? Depois que você recebe o crédito, fazer Pix, isso não existe. Então, pediu algum valor, mesmo que seja R$1, sai fora porque não é legal, né? Não é uma prática legal do mercado. Agora, me diz quais os principais desafios do setor financeiro hoje. Hoje, um dos nossos maiores desafios é essa troca de governo, né? Com a troca de governo teve muita mudança nas regras, né? Nas taxas do consignado, e isso afeta diretamente o correspondente, né? E também essa questão de golpes, né? A gente capta muito cliente por telefone, por WhatsApp, e as pessoas elas têm essa insegurança de fechar, né, as coisas por telefone por conta desses golpes que acontecem, né?
E hoje é tudo por telefone, porque é tudo digital, né? Não tem mais contrato assinado em papel, é a selfie da pessoa, a biometria, né? Então a gente encontra dificuldade nessa hora de fazer o cliente confiar na gente por conta de golpes, né? De empresas que não são verdadeiras no mercado, né? Marília, fala para a gente agora, a gente tirou todas as dúvidas, agora sobre o atendimento, onde fica a Bispo Assessoria, o contato de lá e as redes sociais. A Bispo Consultoria, ela fica em Sertãozinho, na rua Eupídio Gomes, é número 385, fica atrás da Santa Casa. É ao lado do albergue noturno aqui da cidade, bastante gente conhece, né? Então é bem localizado aqui. A gente está no Instagram, né? Como é Bispo_Consultoria em Crédito. E a gente atende o Brasil todo, toda a região, Sertãozinho, o Brasil inteiro, todos os estados, né? Porque a gente consegue alcançar esse público através do digital. O digital, eu acredito que ele veio assim para encurtar o relacionamento entre as pessoas. Sim, com certeza. Facilitou muito. Muito. Sem o digital, a gente ficava limitado a atender preso, somente a nossa região, somente a nossa cidade. Hoje não, hoje a gente consegue atender clientes de todos os estados do mundo inteiro, né? A gente tem cliente em todo canto do Brasil. Ô Marília, hoje o que você diria para novos empreendedores, pessoas que até gostariam de fazer essas consultorias que vocês fazem, trabalhar como você trabalha hoje? Hoje não é fácil você empreender, né? A gente encontra muitos desafios, né? Mas se a pessoa ela tem a vontade, ela tem o conhecimento, ela precisa se capacitar, né? Primeiramente, para ela entender o que ela está fazendo, né? O serviço que ela vai prestar, para que quando o cliente procure ela saiba orientá-lo, né? E saiba fazer todo o processo, né? A gente encontra muito pessoas que entram, mas não entendem o que estão fazendo, né? Não têm a capacitação. Então, se capacitar, né? E pôr a cara mesmo, né? E, tipo assim, com a cara e com a coragem, tipo assim, sempre honestamente, né? Porque eu acho que a gente não perde nada, né? Sendo honesto, a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Mas de forma honesta, né? Não vai ter problemas futuros. Então, acho que esse é o ideal, a pessoa se capacitar, né? E não ter medo, sempre né? buscar conhecimento. Isso, sempre buscar conhecimento. Eu acredito que é muito importante também buscar conhecimento para aquela área que se quer atuar. Sim. Marília, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? Foi muito bom esse bate-papo. Agradecer você. Leva um abraço nosso para a sua equipe. Levo sim, pode deixar. Tá bom? Falar para você da cidade de Sertãozinho que é um prazer também estar aqui nessa cidade maravilhosa e principalmente aqui na Choupão Padaria, gente. Quero convidar vocês para passar aqui e saborear aquele delicioso café. Eu sempre falo isso para vocês. Agradecer mais uma vez você que esteve com a gente no nosso programa Café e Conversa. Convidar você para assistir a próxima edição, tá bom? Grande beijo, fiquem todos com Deus.